Ai, como eu amo essa música. Ela vem Lindíssima. linda, né? Ela vem em tantos momentos assim. E nesse contexto, oi pessoal, vamos chegando. Nesse contexto em que a gente vai falar sobre a maldição dos bonzinhos, não só a respeito desse livro, mas também a respeito da nossa história com esse livro, e como a gente chega até ele. Eu estava aqui escutando essa música, acho que foi na sexta, né, Bru? Foi sexta-feira que a gente Foi. estava escutando essa Que deu música clique, foi. juntas, e eu falei, você está escutando isso? Você está escutando bem essa música? Porque eu já contei para vocês em alguns stories que eu sou muito antenada das letras das músicas e aquelas que fazem sentido para mim, eu já coloco ali na playlist, né, para se conhecer no Spotify. Uhum. Porque as músicas que fazem sentido para mim são aquelas que me fazem sentir conexão com o meu coração e com as pessoas, enfim. E essa música, ela traz nesse contexto uma importante reflexão, olha só. Quando eu olho para você, Bruna, vejo silêncio e lágrimas, incrustados num mundo de solidão. O que se mostra, o que dá para ver, não é lástima, do que de fato habita o seu coração. Tanta coisa parada sem par, tanta coisa presa. Na tristeza, essa é a parte que. Na tristeza de Dói. se refrear, de segurar o que a vida mais preza, que é a certeza de ser fiel à própria natureza. E aí, uma outra parte que toca muito é que você não agoniza de amor, mas já não sabe onde mora. É só sorriso, mas não consegue chorar. Aí ele fala, ai, ai, né, nessa lástima. Isso não ameniza os seus ais, as suas dores. Não põe as mágoas para fora. Não abandona a casa da dor, quem quando dentro ignora. Você não admite sofrer, mas já se vê sem escolha. É só sorriso, mas não consegue chorar. Né? Ai, ai. Ai, ai. Nessa tristeza de refrear o que a vida mais preza, que é ser fiel à própria natureza, nós vamos aqui encontrando, nesse contexto dessa maldição dos bonzinhos, essa tristeza, sim, de ter que segurar o que a gente é de fato por algumas coisas muito maiores do que a gente pode controlar e que não vem de agora, né, Bru? Eu convidei a Bru. Eu, assim, faço essas lives me sentindo em casa, então eu esqueço até de me apresentar. Quem está chegando por aqui pela primeira vez, estou aqui, né, na live 57, trazendo conteúdos para quem educa, para professores, para famílias que convivem com crianças, para quem se ocupa do próprio desenvolvimento e se autoeduca, né, e está aí num processo de autoconhecimento. Essas lives promovem uma reflexão profunda a respeito da nossa existência. Eu venho fazendo isso com bastante amor há várias semanas. E dessa vez chamei a Bru para compartilhar comigo desse livro que foi ela que indicou. A Bru é professora coordenadora da Viver Presente, onde eu também atuo como diretora, como formadora de professores, como orientadora familiar. E a Bru, então, começa ali uma relação comigo como uma relação profissional, e que nesse período de pandemia a gente se aproximou ainda mais e nós desenvolvemos assim um apoio mútuo muito profundo e muito necessário para que a gente consiga atravessar esse período com saúde. Tem sido assim para mim de grande, grande importância a amizade. Hoje ela fez um post lindo, maravilhoso, me senti muito honrada com tanto amor expresso e é recíproco. E a gente então hoje transcende essa relação profissional e nós adentramos num campo de muita intimidade que nem nós sabíamos que existia em si. Né? Então, quanto mais na relação com o outro, as questões que são compartilhadas, que são vivenciadas de maneira mútua mesmo, recíproca, são realmente para além agora dos contextos profissionais e acabam integrando muitas semelhanças, muitas coincidências, muitas pessoas acabam até achando que a gente se copia ou que a gente. Bom, mas é porque nós já fizemos até uma live, a Bru me chamou para uma live especial a esse respeito. Muitas pessoas sempre acharam
que havia aí uma cópia e cola, sem saber quem que começa, se é o ovo ou a galinha, quem que copia quem. E agora a gente já não liga mais para isso, mas em algum momento foi incômodo, né? Mas agora é uma consciência muito profunda de que nossas almas são afins e nós temos muitas semelhanças. Eu com alguns anos à frente, né? Então a Bru tem uma A jovem versão. senhora. Eu sou a jovem senhora da Bru e ela acaba aprendendo algumas coisas antes, né, do que eu aprendi, com a oportunidade de observar a minha caminhada, porque realmente nós temos a mesma constituição de personalidade, nós estudamos Eneagrama e temos então a mesma constituição e muitas coincidências, não por acaso, né, temos essa constituição, mas muitas coincidências desde a nossa infância, a nossa caminhada, a nossa jornada de vida tem aspectos muito comuns. E por isso tanta sintonia, claro, né? Eu sinto amizade, amor por tantas outras pessoas com quem eu convivo, mas dessa maneira, com a Bru, é muito diferente, porque é como se eu tivesse o tempo todo um espelho me lembrando de quem eu sou, e por isso sou tão honrada com essa amizade. E é uma honra você estar aqui também, né, compartilhando esse livro gostoso que você me apresentou num contexto de um curso. A gente estava vivenciando para se conhecer e a Bru me mostrou ali, trouxe no nosso grupo, a primeira turma do Para Se Conhecer, ela trouxe, Foi. gente, essa foi o terceiro encontro da primeira turma. Naquele terceiro Uhum. encontro, eu tinha abordado aspectos ali. Ela pegou o livro no final e falou: gente, eu preciso ler para vocês essa parte aqui, porque o Para Se Conhecer parece que está aqui, parece que a Natu tirou daqui. Eu não conhecia este livro. Ela estava lendo por recomendação da psicóloga dela, da terapeuta. E aí, Bru, eu quero que você conte pra gente por que será que sua psicóloga indicou esse livro para você? Porque depois ela indicou para mim, para todo mundo do grupo, tem até algumas pessoas daqui do Para Se Conhecer, a Fer tá por aqui também, diz que tá lendo, o André não vai estar ao vivo, vai ver depois, ele também tá terminando de ler, mas por que que ela indicou? Você tem alguma pista aí do que Eu aconteceu? tenho, ó, porque eu tinha que mudar cada devo por posto, eu tinha que me livrar da culpa, parar de ignorar as mensagens que meu corpo dá, que eu não sou responsável pelas emoções dos outros, enfim, e tantas outras coisas. Mas brincadeiras à parte, tudo isso que traz atrás do livro, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando essa live com você. E, bom, se você vê, olha para trás, eu olho para frente e vejo quanta beleza e quanta potência tem em ser quem nós somos. Então, também sou muito Sim, grata pela sua vida e por partilhar a vida com você da forma como a gente vem partilhando cada dia mais. que Bom, delícia. eu resolvi com a muita custa, né, retornar para a terapia em maio desse ano, no meio de toda a pandemia, e enfim, com muitas conversas e muito processo interno, né, de entender o porquê que eu estava enrolando tanto para ir para a terapia. E, enfim, voltei, foi em maio. E aí, logo nas primeiras sessões, a Lu, que é minha terapeuta, tinha me indicado já o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a minha outra terapeuta antes também já tinha me indicado, não sei porquê, né? Tá aqui, que a gente tá lendo também. E a gente foi seguindo nas sessões, né? E trazendo essas questões mesmo, né? De não me reconhecer, né? De não entender desde as mensagens do corpo, desde aquilo que meu corpo apresentava, das dores, de expressões e até mesmo dos meus sentimentos. Não sabia no que estava sentindo, não sabia expressar. E aí ela me perguntou se eu conhecia esse livro. Falei, eu não, nunca ouvi falar. Hoje em dia que a gente gosta de um livro, né? Mas a esse eu nunca tinha conhecido. E aí, a gente já estava nas sessões online. Ela falou, eu vou te levar então esse livro porque você precisa ler. E trouxe. E aí, quando eu comecei, assim, no primeiro capítulo já, quando começa trazendo, assim, um dia na vida de um bonzinho, eu falei, opa, Sou eu. acho que sou eu, acho que preciso trazer vai ter muita coisa aqui. E fui lendo, e a cada passo que eu li o livro, eu falava, uou, tem que anotar, tem que registrar, porque é um livro para a vida, né? Ainda brinquei que eu não vou devolver para ela, porque esse aqui ainda é dela. Eu não devolvi ainda. Talvez eu não devolva. Ela acho que ela não tá aqui, ela não tá vendo. E realmente, ao passo que a gente foi andando para se conhecer, e foi
bem comum assim com o livro. Eu lembro no terceiro encontro, eu fiquei até assim, pego o livro para falar agora ou não pego? Pego o livro para falar agora ou não pego? Porque eu estava vivenciando, né, as experiências da sessão, assim, do que foi proposto, e lembrando do livro, e aí eu queria só terminar de ler ele, né? A gente foi caminhando para se conhecer, eu queria terminar o livro. E assim, você leu esse livro em outro contexto para se conhecer. E é muito, muito, assim. Então, foi assim que eu conheci esse livro e passei, então, a desvendar esse mistério, né? Do que é ser bonzinho, do que é ser boazinha. E aí, não nesse sentido de bondade, né? Que eu acho que fica muito isso, assim. Não é ser uma pessoa bondosa. Mas o que significa, será, essa questão de ser bonzinho, de ser boazinha? Né? E o que é essa maldição, então, né? Que a gente acaba, para muitas pessoas pode parecer pesado até o termo, né? E até mesmo acaba para fazer desengraçado, né? Ou assustador. Que isso, né? estamos aqui, ó. É verdade, à primeira vista você fala, ai, mas que é isso, né? Que história é essa de maldição? Não tenho maldição nenhuma. Tem nada disso, né? Mas, bom, realmente, quando a Bru indicou, eu fiquei muito curiosa, porque ela falou assim, lendo atrás, como ela disse ali no nosso curso, no momento de partilha, eu falei, uai, parece que eu já ouvi falar em tudo isso. E aí eu comprei, rapidinho chegou, aliás, gente, disponível na Amazon, rapidinho chega. Ou você compra, se você tiver o leitor Kindle, né? Você compra, tá baratinho também, faz ali seu download e começa a ler se interessar, né? Por essa temática. Mas a Bru brinca, não, acho que você fez o download da mesma fonte, porque tá ali, né? Foi. Tá bem parecido mesmo em relação a esse aspecto de... E, aliás, eu já fiz até uma live trazendo alguns aspectos desse livro aqui. E aí, quando chegou, então chegou através da Bru, eu, claro, né, encontrei uma conexão imediata quando eu comecei a ler. Pode até parecer, gente, um livrinho assim, de autoajuda, com algumas coisas que parecem simplistas, ok. Mas o que é importante é que tem um cerne aí, né, em relação a por que e para que nós nos constituímos como bonzinhos e boazinhas. Eu venho partilhando com vocês algumas intimidades. Bru Família até brincou comigo que eu fiquei nua, né, na frente de vocês, mandei nudes no Instagram, quando eu compartilho ali uma postagem que fiz há 15 dias, num sábado, a respeito de uma carta a mim mesma, né? Ali eu começo a compartilhar com vocês alguns processos internos de soltura desse papel de boazinha. E aí eu vou contar um pouquinho sobre como eu, então, me identifico, como eu me constituí como boazinha, e depois eu quero ouvir de você, Bru, como você se constituiu como boazinha. E vocês, então, vão perceber que tem algumas semelhanças também nessa constituição de infância, né? As nossas dores, as nossas bolhas emocionais coincidem muito. Aqui eu vou falar a respeito do meu aspecto familiar, com muito respeito e honra à minha mãe, ao meu pai, compreendo que eles fizeram o que puderam, assim como hoje eu faço o que posso em relação aos meus filhos, mas sim, nós somos humanos criando humanos e teremos lacunas. Então eu vou falar para vocês a respeito das minhas lacunas. Eu sou a segunda filha, então tenho uma irmã mais velha, 2 anos mais velha, ela era um bebê quando eu nasci, tinha 2 aninhos, eu digo bebê porque, né, uma criança bem pequena, e aí eu vivencio um contexto familiar onde muitas dores eram experimentadas pelos adultos. A minha mãe cuidava do próprio pai, junto com... Ela era recém-casada, mas tinha ali, né, que cuidar do pai que tinha uma doença mental e vivia junto com a gente. Com a minha irmã bebezinha, que tinha alergia ao leite, então era uma bebê que solicitava muito, demandava, sentia muitas dores e por isso chorava muito. E aí quando eu nasço nesse contexto, muito provavelmente desde bem cedo, eu posso ter experienciado, feito ali uma experiência de que faltou amor, né, e de que faltou olhar. E para que eu pudesse me adaptar a esse ambiente, eu fui desde bem cedo anulando a minha existência forte e fui me adaptando a ser boazinha. Então eu fui destoando em alguns aspectos até familiares, isso eu vou já passar um pouquinho para frente, assim, conforme eu fui crescendo, eu me lembro de ouvir
das pessoas, nossa, mas que menina boazinha, nossa, mas que menina quietinha, nossa, mas que menina que é a companheira da mamãe. E aí eu sempre estava ali rodeando a minha mãe, sempre muito grudadinha, querendo estar pertinho dela, mas sem tantas demandas. Né? Então eu não fui uma menina que manifestava a minha existência com força, mas muito pelo contrário, ia ali sutilmente estando presente para ser vista. Afinal, já tinha uma irmãzinha que chorava bastante, era melhor eu ficar caladinha, era melhor eu ficar quietinha. Assim acontece mesmo entre os irmãos, né? Sempre há uma diferenciação de um para o outro para que os dois possam existir e ter espaço. Então, desde cedo, imaginem só, uma mamãe que está ocupada com muitas dores, e eram dores legítimas. Hoje, quando eu reviso a história da minha mãe, eu falo, poxa vida, quantas dores, ao mesmo tempo que tinha que criar duas crianças, trabalhar fora, um contexto de muita simplicidade financeira também, aspectos de sobrevivência, sabe quando os adultos estão ali ocupados com a sobrevivência, e as crianças, então, eu acabei, muito provavelmente, quando eu faço um resgate nos meus processos terapêuticos, ali desde tão cedo, aliás, porque já da barriga foi um susto a minha gestação. Minha mãe não esperava engravidar, né? Não tão cedo, de um segundo filho. Então não foi já uma gravidez desejada. Muito provavelmente já na gestação eu posso ter feito uma experiência de rejeição. Né? E aí vai crescendo e vai se comprovando. Então, não é um fato. Ai, nossa, quer dizer que se eu rejeitei um bebê na barriga, ele já vai fazer experiência de rejeição? Não, são fatores que se somam. Às vezes esse bebê não foi bem-vindo ali logo de primeira, mas depois vai passando o tempo, vai havendo uma adaptação da família. Às vezes não. Às vezes fica ainda assim um aspecto de, meu Deus, esse bebê não veio na hora que era para vir. Nós não estamos preparados para isso. Essa família não está tendo contexto para conter essa existência. Então eu conto assim porque às vezes vai fazer sentido para vocês algumas coisas em relação à própria vivência. Essa experiência de abandono, de rejeição emocional, não significa que é o fato, mas é a maneira como cada pessoa experimenta a realidade que é dada, né? Às vezes uma outra pessoa, por exemplo, minha irmã faz uma outra experiência, faz um outro contato com essa realidade. Então tem a ver também, a partir desse estudo que eu e a Bru fazemos, do Eneagrama, tem a ver também com aquilo que é a minha predisposição para ser estabelecida nessa vida, né? Através dessa missão que eu venho trazendo na Terra, eu já tenho uma predisposição somada a esse contexto familiar. Então eu vou crescendo e vou me tornando a boa aluna. Eu não dava trabalho na escola, embora eu tivesse muita dificuldade. Eu fui para a escola, faço aniversário em julho, então eu fui mais cedo. Entrei na primeira série com 6 anos e meio, quando eu devia ter 7. E aí isso traz um impacto no meu processo de aprendizagem. Eu tinha muita dificuldade motora. Para pegar num lápis, assim, eu virava completamente, eu escrevia assim. Lembro, nossa, teve um dia que eu lembrei, eu fiquei emocionada e sensível de lembrar da dor que eu sentia para escrever. E eu não pedia ajuda, eu resolvia sozinha as minhas tarefas. Afinal, a mamãe trabalhava fora, chegava tarde, tinha que fazer janta, lavar roupa, cuidar da casa. Para que eu vou dar mais trabalho do que ela já tem? Então era muita coisa, né, que eu tinha que suportar sozinha sendo tão pequenininha. E aí, juntava isso, minha mãe também tinha outros compromissos fora. Estou falando muito de mamãe, também tem um papai que está ausente, está fazendo outras coisas, cuidando de outras coisas da vida, né? Questões conjugais. Mamãe também se envolvia com muitas questões religiosas, e aí se ocupava no centro espírita, sou de berço espírita. E aí ela fazia muita caridade, ia trabalhar à noite no centro, era palestra, era grupo de estudo, era a sopa no sábado, eu ia junto, mas também ia junto para poder ter um lugar, ter um espaço. Fui crescendo e tendo essa experiência de que era melhor ser sempre sorridente, ser sempre doce, ser sempre afável, ter um tom de voz aceitável, doce, carinhoso, afetuoso, porque assim, quem sabe, eu seria vista. Então vou parar aí na minha infância, até que eu chego nos 12 aninhos e me torno até professorinha ali do centro espírita, me torno evangelizadora. Enquanto, na verdade, eu queria brincar com os meus amigos, eu então me coloquei à disposição de cuidar das criancinhas que precisavam, né? De alguém que cuidasse, não tinha ninguém. Eu achava que não tinha ninguém.
Na verdade, eu quis, então, fazer ali também uma experiência de ser vista, de ser aceita, de ser amada pela minha mamãe em primeiro lugar, e depois por aqueles companheiros todos ali do centro, os adultos. Eu era uma menina madura. Com 12 anos, eu já estava assumindo responsabilidades de cuidar de outras crianças. E ali eu também descubro a minha missão de ser professora. Então, tudo tem o seu lugar. Mas eu estou fazendo um resgate aqui de como nasce essa menina boazinha. Não é do nada, não é agora que vem uma boazinha. É lá, de Pitica. Bru, e para você, como que foi que essa constituição de boazinha se dá? Conta aí pra gente. Bora lá, então. Vamos ver que tem muita coisa em comum também. Também. Bom, eu sou mais nova também. Tenho uma irmã mais velha de uma diferença de 2 anos e meio. Mas antes da minha irmã, minha mãe também teve uma gestação que acabou não evoluindo. Então, na verdade, eu sou mais nova de três filhos. E bem recentemente venho afirmando isso principalmente para mim. Né? Quando a gente era muito pequena, meu pai trabalhava fora, trabalhava em outra cidade, e minha mãe sempre no corre para dar conta da casa, dar conta do trabalho e dar conta das duas por ali também. E assim, a minha irmã não dava muito trabalho, assim, eu falo até hoje que ela é chiliquenta. Ela sabe, se ela estiver Será que assistindo, ela ou se tá ela aqui, assistir depois, ela vai ver, acho que não. Mas depois se ela ver, ela vai entender. Ou vai brigar comigo também, não sei. Então, eu também fui tomando meu lugar de não dar esse trabalho. Quando muito bebezinha, o que eu escuto bastante, e até de outras pessoas, é que eu chorava muito, não aceitava ficar com ninguém, né? Só aceitava o colo da minha mãe, nem mesmo do meu pai. Muito recém-nascida, né? De pititica. E aí, depois, né, fui me calando aos poucos, né? Sendo a criança forte, né? A criança resistente. Eu tive meningite eu lembro disso perfeitamente, eu tive meningite com 3 para 4 anos, e eu lembro até hoje, assim, de tudo que eu mais escutava, e aquilo que até me fortalecia era, nossa, como ela é forte, como ela não reclama da dor, como ela não reclama de sentir nada, e é algo que me marcou bastante, que eu tenho muitas lembranças desse período, assim, né, e de ser aquela criança forte, que aguentou tudo que aguentou em período de internação. E aí, quando a gente vai crescendo, é bem como você falou mesmo, na escola, né? Se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa, imagina que eu vou ter o direito, né? Para que eu vou falar? Fico ali no meu lugar, de ser a boa aluna, de me virar para estudar, não que não tinha o apoio em casa, de certa forma tinha, assim, tanto da minha irmã, que é mais velha, quanto da minha mãe, mas eu não ocupava esse lugar também. Eu ocupava o lugar de tá tudo bem, preciso me resolver sozinha. E assim foi na escola. E também, muito cedo, fui trabalhar na igreja. Né? A minha mãe também, desde muito cedo, trabalhando na igreja, aliás, desde sempre, na igreja católica. E eu fui também, junto com a minha irmã, a gente começou a trabalhar na infância missionária, então cuidando também das crianças, assumindo também esse lugar. E hoje eu consigo ver que não era algo que eu queria. Eu gosto, né? Tanto que eu brinco que hoje, por mais que eu seja pedagoga, por mais que eu trabalhe com criança, não é algo que eu me identifico, por exemplo, para atuar dentro da igreja, assim, trabalhando com crianças, né? E aí fui também fazer isso. Depois a minha mãe coordenava um grupo de oração, né, na época, e abriu um grupo de oração para as crianças. E fui lá trabalhar então e ser responsável pelas crianças naquele período. E depois de um tempo, aí acabei depois entrando na faculdade, aí não dava mais para ir à noite, e aí entendi que eu estava indo para ser vista também, né? Para ocupar esse lugar. E também sempre muito grudada, sempre muito ali, bem carrapatinho mesmo, para procurar assim esse lugar, para poder ser vista, né? E assim foi, né? E é bem isso que você falou também, né? Não é assim, o que as pessoas fizeram tem a consequência, são as nossas interpretações a respeito daquilo que aconteceu. Né? Muitas delas podem ter acontecido, inclusive, na gestação, como você também citou do seu caso, do meu eu não conheço, né? E também nem tem que ficar investigando, descobrir isso também. Mas como a gente interpreta determinadas situações de quando a gente está lá, bem pequenininho, né? Que é uma coisa bem legal que traz isso no livro. Quando começa isso? Quando a gente é criança.
né? Lá na nossa infância. E não são coisas que as pessoas ensinam pra gente, né? A gente aprende interpretando pra vida, né? São as Exato. nossas interpretações das situações que vão acontecendo, por isso que cada um vai interpretando de um jeito, né? Então fui assim também, me constituindo a boa aluna, aqui não dava trabalho, aqui não reclamava, se às vezes até alguém ali da sala falava alguma coisa, escutava as piadinhas e fica quieta porque não pode reclamar, tem que ser a boazinha, né? De não levar os problemas para as outras pessoas, né? E Uhum. engolindo, engolindo, engolindo e ficando bem boa nisso. Uhum. E a gente vai desenvolvendo uma habilidade, né, para engolir sapo, para sorrir, quando, na verdade, como eu tenho dito, sente vontade de chorar ou até de xingar, né? E aí vai se tornando um sorriso plástico que vai desconectando a gente completamente do sentir verdadeiro, genuíno, da autenticidade. Porque, bom, essa criança já não vivenciou sua autenticidade plena, ela já precisava atuar. Né? Então, uma criança que precisava atuar para então receber o amor, para então ser vista, uma criança que se identifica profundamente com a mãe, toma as dores da mãe para si, né? Se afasta completamente do pai, que de alguma maneira também não conseguiu ocupar esse espaço, e aí então vivencia esse processo de simbiose com a mãe que vai levando às vezes ao longo da vida toda, né? De muitos anos a gente vai se individuando na fase adulta com processo terapêutico mesmo, não tem outro jeito, né? Então, sim, a gente tem essas consequências no mundo profissional, no mundo dos relacionamentos, no mundo interno, né? Essa desconexão muito profunda, e aí eu já vou falando para vocês algo que seria aí qual o preço que nós pagamos, né? Por ser bonzinhos, boazinhas, escravos dessa boazice toda, né? Vou inventar esse termo aqui. Então, a gente vai pagando esse preço de chegar numa fase da vida de mais amadurecimento, de não saber quem de fato sou. Quem eu sou? Eu sou essa que estou aqui sorrindo, quando por dentro está dilacerando? Ou eu sou essa que está dilacerada? Ou eu sou uma outra coisa que eu não sei nem o que é? Ou eu sou os meus pensamentos, porque às vezes a coisa é tão desconectada, porque você pensa uma coisa, você expressa outra e está sentindo outra. Então tem uma ação diferente da emoção e diferente do pensamento. E esse desalinhamento que acontece faz com que a gente se desintegre, que a gente pode até haver uma cisão, né, muito profunda aí do quem eu sou e para quem eu vim aqui. Esse preço que a gente paga, chega um momento que a alma grita assim, fala, chega de não existir em essência, chega de representar e de atuar no mundo, porque fica implorando amor, né, migalhas, mendigando amor das pessoas, porque a gente, na verdade, quer esse amor original, lá da fonte, de pai e mãe. E como de alguma maneira não encontrou e não consegue vivenciar um resgate, fica agora pela vida, desesperadamente querendo ser amado até pelo padeiro, né? Tendo que ser bonzinho com o prestador de serviço que vem aqui trocar um negócio na minha casa, que eu já contei para vocês. Não é assim, não, quero ser amada pelo meu esposo, pelos meus amigos, pelos meus filhos. Não, eu quero ser amada por qualquer um, eu quero ser unânime. Eu quero ser aceita por todos o tempo todo. É um desespero tão grande, porque se não for aceita, significa que não existe. Significa que então eu não posso estar no mundo se não for aceita por todos? Não posso ser e estar? E essa é uma grande fantasia que se cria quando se torna bonzinho e boazinha. E chega um momento que a gente está esgotado emocionalmente, que tem uma estafa de atuar, como se a gente estivesse num palco o tempo todo, com uma máscara atuando. E aí chega um momento que essa máscara pesa tanto que ou ela cai ou a gente se quebra por dentro. A minha eu decidi soltar e colocar assim a boca no trombone, que soltei. Não quero mais segurar. Máscara caiu, né? E para você, Bru, qual que é o preço que você foi pagando e paga até hoje, que a gente ainda, né? Nós estamos lá. E vai seguir pagando, né? A dívida é alta. Nossa. Olha, eu acho que é o não me reconhecer, né? Como eu falei do começo, né? Quantos movimentos, às vezes assim, o que seu corpo está sentindo? Não sei.
O que você está sentindo de determinada situação? Não sei. E não ter, então, de contrapartida, essa autenticidade, né? De ser o que realmente a gente tá ali. O que realmente eu estou sentindo. Mas se eu não sei nem expressar o que está internamente, né? Fica mascarado com o que está externamente. Então, assim, para mim, o alto preço de tudo isso é esse não reconhecimento das próprias necessidades, daquilo que está sentindo, daquilo que não está sentindo, né? De não saber quem eu sou. Né? Isso para mim veio muito forte assim nesse período, o ápice de tudo isso, né? Nesse período da quarentena, onde realmente a gente volta para dentro, né? E se olha. E aí, igual eu comentei no começo, voltei para terapia. E aí, no começo, e aí? Não sei falar sobre mim. Não sei quem eu sou. Não sei o que eu sinto. Não sei o que eu gosto. Não sei o que eu quero. E é isso. Não saber quem eu sou. Porque o tempo todo nós estamos fazendo alguma coisa como se fosse nossa personalidade se define até como um camaleão, né? Porque a gente mimetiza o outro. Então, se eu estou aqui perto dessa garrafa azul, é capaz de eu me tornar azul para ser aceita pela garrafa. Né? Então chega um momento que você fala, tá, quem que eu sou? E o que a Bru falou dessa frieza do sentir, que às vezes chega a assustar, né? Recentemente, então, eu recebi esse feedback de que algumas famílias que deixaram a escola, né? Deixaram, enfim, fecharam seus contratos, né, com a escola nesse período de pandemia. Eu até conto sobre isso na minha carta aberta, né? Mas vou retomar considerando aqui que algumas pessoas podem não ter lido essa carta aberta a mim mesma. Então, referem que sentem alguma frieza minha, né? Sentem, algumas até referem uma absurda frieza. E daí quando eu leio esse feedback, assim, eu falo, poxa, realmente essa absurda frieza foi a que eu dediquei a mim por tantos anos. E que agora eu tenho a possibilidade de ir soltando e de sendo amiga de mim mesma e parando de ser infiel comigo mesma e com o meu sentir, e então sendo mais calorosa por dentro e, consequentemente, talvez sendo um tanto quanto fria externamente. Porque uma situação, Bru, vou contar assim brevemente que aconteceu, que eu cheguei a me assustar com a minha frieza comigo, foi quando eu vou falar disso porque já foi um assunto abordado diretamente com a pessoa, não tem problema. Eu prestei um atendimento a uma família na escola que eu não estava confortável para fazer. Foi nesse contexto agora de pandemia. Eu não estava confortável porque se tratava da saída da criança da escola para uma outra escola com uma outra abordagem, e eu não me sentia neutra para esse assunto, e também não sentia... eu me sentia triste de ter que falar da saída de uma criança. Então, assim, eu sentia essa tristeza, por um lado, e medo de não conseguir ser imparcial. E aí, eu até tentei sugerir que eu não seria a melhor pessoa para falar a esse respeito, mas a família confiou muito em mim, porque eu fiz essa imagem, né, de que eu sou uma pessoa confiável, e eu sou uma boa profissional. Aliás, uma boa profissional mantém a sua imparcialidade, independente de se é a sua escola ou não. Você não é orientadora familiar, então atue como orientadora familiar. Essa foi a minha cobrança. Né? E de alguma maneira também a expectativa da família. E aí, quando eu presto esse atendimento, foi um dos melhores atendimentos que eu já fiz de orientação a esse respeito, de transição. E não é uma transição natural em relação ao último ano da educação infantil, não, é uma transição antecipada. Então, vejam, eu acabei me agredindo, né, emocionalmente, para poder manter essa imagem boa. E aí essa seria uma transição para o próximo ano, só em 2028. Então seria uma família que ficaria com a gente até o final do ano, ajudando a escola a manter-se viva. E por alguma razão, por razões genuínas também, essa família precisou antecipar essa saída. E quando isso acontece, vocês não têm ideia da dor que eu senti. Porque eu já senti essa dor quando acabou o atendimento. E a família saiu muito satisfeita, um atendimento muito bonito, como eu disse a vocês. E eu desliguei o computador e fiquei olhando para a tela e falando, quem sou eu? Aí, essa frieza absurda, eu senti em relação a mim. Falei, como eu fui capaz de anular completamente, de ser tão desonesta com o meu sentir, com as minhas necessidades, para manter essa boa imagem? O que eu estou fazendo comigo? E isso foi recente, tá? E aí, quando agora, então, eu me permito a lidar com essa dor, a dor da tristeza, da frustração por essa saída antecipada, dessa decepção comigo mesma, porque, poxa, de novo você precisou representar, você não conseguiu ser fiel consigo,
né? E aí sim a pessoa percebe que há uma diferença, que há essa certa frieza, né? E olha, como assim? Quem é você? Eu não te reconheço, você não é essa pessoa fria. Aliás, esperava de você mais calor nessa saída. Então, eu só estou trazendo aqui esse exemplo que já foi tratado com a pessoa, e por isso me permiti falar, porque depois que eu então consegui lidar com isso, eu pude expressar diretamente para a pessoa esse respeito. E algo que, assim, é só um dos exemplos de tantas outras coisas que eu fui fazendo comigo para manter essa imagem de boa profissional que eu construí, que lapidei e que ajudei as pessoas a construírem. Essa imagem que está muito associada à perfeição, porque uma pessoa tem que ser perfeita para ela dar conta de ser imparcial, para ela dar conta de apoiar, de compreender, de respeitar profundamente as decisões das outras pessoas sem sentir nada. Né? Então tem que ser uma pessoa assim, iluminada, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Jesus Cristo, e aí eu sou assim, a própria imagem e semelhança de pronto, Carregando. a perfeição, santificada, glorificada. Eu me coloco dessa maneira, claro que as pessoas vão esperar o quê de mim? Nada além da perfeição. Ou você vai ser perfeita ou eu não te aceito. Quem é você? Eu não te reconheço. Então esse é um altíssimo preço que se paga por se desconectar completamente do pensar, por descontatar pensar, sentir e querer. Aí dá ruim. Concorda, Bagunça Bru? tudo. Vixe! E eu acho que esse é outro preço que a gente paga quando a gente começa a se reconhecer, né? De entender Uhum. que algumas pessoas talvez se percam aí da vida. Mas na verdade não se percam, porque na verdade nunca tiveram, né? Porque a partir do momento que a gente começa a desconectar com a gente mesmo, né? E esse é um processo para a vida toda, né? Não é uma coisa assim, a gente lê o livro, fez a terapia, pronto, já não faço mais isso. Né? Eu acho que as nossas constatações que vão ficando mais breves, né? De coisas que talvez lá atrás a gente nem se deu conta de que estava fazendo, igual você relatou agora, né? Opa, Uhum. para quem que eu estou fazendo isso? Eu acho que as coisas continuam acontecendo porque a gente não se transforma, né? Não vai dormir de um jeito e acordar do outro. Mas a forma como a gente vai enxergando e tendo esses alertas da vida vai trazendo pra gente mais consciência. E aí o outro preço é esse, né? De que talvez algumas pessoas vão passando e vão Uhum. concluindo ciclos na nossa vida, porque não estavam ali com a nossa imagem, com aquela imagem da perfeição, com a imagem da boazinha, ou como cada um queira dar o nome, né? E aí, a partir do momento que a gente vai se reconstituindo, né? Se reencontrando com essa pessoa que tá ali, que tá ali dentro da gente, eu acho que uma peneira vai acontecendo aí também nos Vai. nossos relacionamentos. Naturalmente, né, Bru? E eu me lembrei muito aqui do que minha irmã disse, num contexto em que eu dizia para ela, nossa irmã, eu fui ser quem eu sou, e aí a pessoa me abandonou. Aí ela falou, então, né, mas na verdade não abandonou você, ela abandonou aquela imagem da perfeitinha, porque você não é mais perfeitinha, tchau, tô indo embora. Né? E eu nem tô Uhum. falando desse caso aí, viu? Foi na mesma semana que me aconteceu uma Sim. outra situação, aliás, várias. Que semana! Que semana, o Bru vai lembrar. Lu, chegou por aqui, meu amor, por causa de você, ó. Estamos aqui, falando do livro que você indicou para Bru. E aí, naquela semana, aconteceram várias coisas em que eu me encorajei de me posicionar, de expressar o meu sentir. E isso não significava que eu estava sendo grosseira com as pessoas ou que eu estava sendo mal educada, desrespeitosa. Não, era simplesmente Não. opa, tô aqui. Aqui, uma firmeza interna, uma firmeza amorosa, contendo os meus próprios limites e dizendo não. E aí foi isso que eu disse para minha irmã, né? Irmã, então fui ser eu, olha lá, né? A pessoa me abandonou, mas o que a mensagem foi que eu, né, estava compartilhando com ela? Mas sabe o que eu descobri? Que eu sobrevivi. No outro dia eu estava viva, inteira. Opa! Me deixaram, me abandonaram, mas eu tô inteira. E aí foi que ela me trouxe, me complementou isso. Não, irmã, você não foi abandonada, foi abandonada aquela imagem de perfeitinha que não cabe. Como você não está mais disposta a sustentar essa imagem de perfeitinha, então a pessoa também não suporta a tua existência. Né? E aí que bom, então foi o que a Bru falou, né? Que se fechem os ciclos que precisam ser fechados. A gente precisa ter coragem agora para viver isso, né?
essa possibilidade de ser quem é, né? Essa liberdade de ser. E foi, nossa, foi maravilhosa essa percepção, compartilhei com a Bru. E aí, quando a Bru está trazendo assim, bom, a gente vai vivenciar essas questões todas, e que bom é quando a gente tem alguém. Não precisa ser assim, copia e cola, como eu e a Bru, de almas afins, mas uma amiga, uma pessoa com quem se possa contar para lembrar, para ajudar a lembrar. A Bru faz muito isso comigo, eu faço com ela, a gente se lembra de quem nós somos, né? Então, assim, Bru, ó isso aí, né? E aí ela também, Natu, olha só para onde você está indo. Então, vamos lá, né? Esse ponto de observação, esse ponto de atenção, uma ajuda muito a outra. A gente precisa, inclusive é uma das dicas do livro, que a gente tenha com quem contar, né? A quem pedir socorro numa hora dessa. Um SOS, você lembra, Bru, lá no final do livro, né? E aí, Bru, além do alto preço, né, que nós pagamos, nós também desenvolvemos algumas habilidades aí, né? Altas habilidades que nós desenvolvemos por ser boazinhas. Conta para também não achar que é tudo um lixo, né? Afinal, eu já vou dizendo para vocês, vou dar um spoiler bem importante assim do final do livro, a gente constata que nós não deixaremos de ser boazinhos e bons, porque afinal tem a ver lá com a constituição da infância. Né? Isso faz parte também da nossa personalidade. Nós atuamos no mundo, precisamos dessa personalidade. A personalidade protege a nossa essência. Só a essência não tem na Terra. Aliás, eu andei expressando aqui umas emoções fortes e eu falava assim, você quer anjo? Eu comigo mesma no meu processo terapêutico. Você quer anjo? Morra! Porque aqui nessa terra não tem anjo. Então, assim, essência precisa de persona para dar suporte, né, Bru? Então, claro, a gente vai ter essa persona. E quais foram as suas altas habilidades aí? O que você já conquistou sendo boazinha, Bru? Que eu já conquistei sendo boazinha, eu acho que a que mais, assim, eu acho que dá para destacar é a conexão com as pessoas. A partir do momento, né, que agora, reconhecendo a não ter a nossa desconexão. Né? Porque o problema é quando a gente se conecta tanto com as outras pessoas que a gente esquece, desconecta da gente e fica só com a pessoa, né? Só com aquilo que a pessoa espera. E aí, com o livro, com a vida, eu acho que é poder conectar com as pessoas e, ao mesmo tempo, com a nossa necessidade. Então, de poder dar os limites quando eles precisam ser colocados nas relações, ou enfim, seja lá como for. Então, eu destacaria essa, assim, de conectar com as pessoas, de se sensibilizar com as pessoas e de estar ali, disposta também para quando aquilo for um respeito também com a nossa pessoa, né? Com o nosso eu. Ai, que lindo, Bru. Até me lembrei daqui do nosso, de uma parte do livro que fala sobre empatia, né? Que os bonzinhos precisam ter, assim, um pouco menos de empatia. Meio estranho, né? Soa estranho. Mas é porque a gente empatiza tanto, se coloca tanto no outro, que acaba esquecendo de si. Então é um passo menos, e isso não significa se tornar insensível. Pelo contrário, é a partir da própria sensibilidade se conectar ao outro. E eu aqui considero que uma das minhas altas habilidades, uma vez também conversando com a minha irmã sobre isso, ela dizia, nossa, você tem uma facilidade para comunicar, né, para as pessoas aquilo que, às vezes você recebe ali uma patada ou alguma coisa assim, e na hora você não desequilibra, você mantém... Nossa, e ela até uma vez falando disso comigo, minha irmã tá aqui, ela vai lembrar. Ela achou que de fato aquilo era verdade, que eu tava ótima, plena, porque ela disse, você fica plena para dar uma resposta. Né, alguém que te ali tiraria do eixo, você mantém a classe, né? E eu falo, quem disse que eu tô plena, irmã? Por dentro eu tô borbulhando, mulher. Olha que desliga o telefone. Ai, nem sabe. Mas, ó, eu, assim, na hora ali que eu tô em público, então eu tenho um comportamento socialmente muito bem aceito, né? Eu posso responder com até alguns limites, buscando ali o meu lugar e ajudando a pessoa a se colocar no lugar dela, mas eu falo isso sem agressividade no tom de voz, eu falo isso muitas vezes com um sorriso. Algumas pessoas lá da escola dizem que eu dou tapa com luva de pelica, não é, Bru? No aspecto profissional, Bru vai lembrar. Então eu nunca vou chegar gritando e chamando a atenção enlouquecidamente, eu sempre coloco ali, mas de uma forma que a pessoa entende o que eu quero dizer, quem já
convive comigo ali no cotidiano vai lembrar de alguma situação, por exemplo, ou alguma situação de reunião em que alguém busca ali, faz uma questão que te colocaria numa saia justa, eu sempre tenho ali uma pose para responder. Essa é uma habilidade que eu sim desenvolvi. Aí, o que que era o problema? E a gente até já conversou sobre isso também, né, Bru? E junto com a Bru Stessamiro, que muitas vezes eu chegava a acreditar naquela imagem daquela Uhum. pessoa que está plena. E eu achava que estava plena e fazia o que com o meu sentir, com o que estava fervilhando. Isso que a Bru disse, de depois que desliga o telefone, ou então depois, isso só é agora, é muito recente que se lida com esse depois. Antes, gente, eu paralisava naquela atuação. Então eu sorria e engolia. E de alguma maneira o meu corpo precisaria expressar aquela raiva que eu sinto. Entende? Eu tinha vontade de falar isso, um palavrão, e tive que engolir e sorrir. Então a minha identificação com esse ego falso era o problema. Porque muitas vezes nós precisamos mesmo desenvolver essas habilidades, né? De se colocar socialmente muito bem. E isso eu considero hoje como uma alta habilidade e fico feliz quando depois eu posso expressar. Então tem até uma música, né, Bru? Será que a gente Hino. conta? É um hino nosso que às vezes a gente Um hino. toca depois de uma situação assim que pega a gente. Então tem a minha prima, foi minha prima que me apresentou, Lala tá aqui. Prima, sabe aquela Vai Tomar? Sabe aquela Lá. música? Naquele lugar, Vai Tomar Lá? A gente Lá. coloca e muitas vezes eu danço aquela música, mas danço a música e Canto alto. canto alto. E aí aquele sorriso pleno ficou desidentificado então do meu sentir. Eu sei que ele tem um lugar e ele é aceito, e agora ele não anula mais o meu sentir, e isso me torna livre para escolher quando eu quero ser boazinha e quando eu não quero. Ai, que delícia! Né? Olha, só de É falar, bem me dá isso, um. né? Que a gente dá vontade de cantar a música, né? Pra poder Dá, não dá? Dá vontade de pôr agora aqui pra gente. dar. A nossa Mas é live bem vai isso, ser. né? E até tem uma questão do livro que ele traz, né? A minha prima falando: olha as referências que eu passo. Prima, manda mais, prima, se tiver, por favor, porque, Eu ó. agradeço, viu? A gente adora essa questão de, muitas vezes, né? A gente fica entre, se for para expressar, precisa ser, então, com toda a emoção que tá vindo. E é bem isso, não. A gente pode ser claro, pode ser direto, sem precisar ali ser indelicado com a pessoa, sem ser rude, sem ser grosseiro. Só que ao mesmo tempo a gente também não pode se desidentificar daquilo que a gente está sentindo, que era um muito Era automático, né? De automático. já respondi porque Pronto. não me tocou. Ah, Mas não, tocou, tá ali, tá com raiva, tá preso. E a vida vai trazendo, em outros contextos vai voltando, né? Então, poder sim. expressar, não diretamente para a pessoa, né? Não precisa ofender a pessoa ou determinada situação, mas também não se ofender guardando aquilo, né? Eu acho que essa Exato. é a grande Que conquista do quanta momento. carga, né, Bru? Quanta carga a gente já carregou. E Quanta olha, dor. ao longo, não só agora, também antes, mas ao longo Não. desse período de quarentena, a carta saída da escola, que não era. Porque, olha, muitas famílias saíram de maneira muito respeitosa, é, amigável. A gente, assim, sempre buscou compreender e tudo mais, mas também outras pessoas saíram deixando rastros, né, de insatisfação ou de manifestações dolorosas. E isso, né? Isso. Então a gente foi aprendendo ao longo desse período poder colocar. E não é vomitar. Então que é o que foi que a gente aprende também no Para Se Conhecer, né? De poder sentir e expressar. Porque também não é coloca para fora e aí você também não lidou com o sentir. Toca ele, segura ele e também deixa que ele te atravesse. E aí, Bru? Nossa, tá quase acabando a nossa live, Você mulher. falou que ia ser rapidinha, viu só? Nosso Gente, tempo tá ainda curto. bem que nós combinamos de destacar só 2 trechos, senão não ia dar tempo. Não. Então, 2 trechos, cada uma que nós destacamos aqui do livro, para instigar vocês a lerem esse livro gostosinho, tá? É delicinha de ler. O que eu destaquei, Bru, foi decepcionar versus desapontar. Quando a gente se torna assim, essa pessoa que quer expressar, que quer
dizer o que sente e tudo mais, a gente tem medo de decepcionar o outro. E quando a gente tem medo de decepcionar o outro, a gente está achando que nós temos responsabilidade pelo sentimento do outro, pelas emoções do outro. E nós não temos. Então, a autora, ela traz essa diferença em que eu posso desapontar uma pessoa com esse meu posicionamento novo, né? Mas a decepção cabe aí a ela, se ela interpretar que isso, que você foi decepcionante, né? E não significa que dizer um não vai decepcionar a pessoa. Ela dá até um exemplo que eu vou trazer aqui. Vamos supor que ela marcou com uma cliente para atendê-la e por alguma razão aconteceu, deu uma crise, uma situação que impossibilitou ela de ir ao consultório atender. Essa pessoa que estava ali aguardando para ser atendida, ela vai ficar desapontada, porque afinal, poxa, eu vim até aqui, andei todo esse caminho, esse trajeto, e estou aqui e você não me atendeu. Claro, fiquei chateada, desapontada. Agora, como não houve a intenção, né, e simplesmente foi um limite que aconteceu ali, ela não tem por que ficar decepcionada. Agora, pode ser que a pessoa fique decepcionada. Eu não acredito que isso aconteceu. Você foi irresponsável. Diferente se a pessoa tivesse, nossa, simplesmente não fui. Simplesmente desmarquei e não te avisei. Né? Decepção. Porque ali soa como uma irresponsabilidade. Mas ainda assim nós não temos controle sobre o outro. Então ela dá aí uma dica de que a gente desaponte, desenvolver uma prática para desapontar todos os dias um pouquinho. Quem sabe? Aquelas pessoas que falam, não, imagina, eu tenho que dizer sim o tempo todo. Desaponta! Experimente, tem que ter a ousadia para experimentar desapontar. A gente vai fazendo experiências assim, pouquinhas, calculadas, e até que se torna craque para conseguir suportar desapontar. E o segundo que eu trago para vocês que ela traz assim, prepare-se para seja quem você era. E aí eu acrescentei coisas que eu ouvi, viu, gente? Eu ouvi agora. Nossa, você não é essa pessoa. Você deve estar mesmo com muitos problemas, viu? Porque para estar desse jeito, não, você não é essa pessoa. Você é luz. Você é luz. Como é que está te acontecendo? Né? O Bru até ouviu essa situação, essa passagem. Foi testemunho. Eu não sou luz, sou humana. Tem luz aqui. Tem luz também, mas não é só. Viu? Tem treva também. Tem treva, tem sombra. Você não vai mais ver luz só. Aqui você vai ver a humanidade, né? Então, eu tô falando brava, mas eu usei a minha plasticidade. Não tem só luz, viu? Amor, também tem sombra. Então, mas por dentro eu tava assim, brava. Não vou defender minha humanidade, né? E aí, então, claro que nós, bonzinhos, contribuímos para que as pessoas se acostumassem a ter o convívio com a perfeitinha. Então, agora elas vão ter essa expectativa, já falei disso. E a gente vai desapontar algumas pessoas. Algumas pessoas vão ficar magoadas, outras vão ficar agressivas, vão expressar com certa agressividade essa insatisfação, e outras de maneira bastante indireta, né? Falando, estão dizendo por aí que, né, você mudou. Mas na verdade é a pessoa que quer expressar, enfim. Então vai ter que ter uma certa ousadia também para suportar. Sim, olha só, era, né? Agora sou, enfim, como é. E aí, Bru, conta. E aqui, bom, os 2 pontos que eu separei, o primeiro é que nossas crenças e comportamentos, eles são aprendidos. E da mesma forma como a gente aprende, a gente pode reaprender, né? Reconstruir, ressignificar. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente pode transformar, né? E, colocando já o segundo ponto aqui, que as mudanças, elas vão acontecendo de pouquinho, elas são pequenas. Então, um passo de cada vez, às vezes a gente dá um passo para frente, ou melhor, 2 para frente e um passo para trás, e aí a gente vai reconstruindo, né? Reaprendendo. Ou melhor, reencontrando quem nós somos, né? Eu acho que eu ficaria com isso, assim, e de pouquinho, né? Que não dá pra gente dormir lendo livro, fazendo terapia e acordar. Agora mudou. Porque a vida vai trazendo novas situações e mostrando pra gente, assim, né? Esses pequenos passos, essas pequenas tarefas que tem tantas aqui no livro pra gente fazer ao longo da vida. Exato. E essa é uma grande oportunidade pra gente
afirmar aqui que o livro não intenciona transformar a nossa personalidade, mas sim nos dar a opção de quando ser bonzinhos e quando não quero. Quando não, então não sou mais escrava de ser boazinha, mas sim posso escolher os momentos em que sou e os Por opção. momentos por opção, e aí fica uma delícia e a gente aprende a desfrutar desse personagem que vem proteger a nossa essência também. Ai, gente, falta um minutinho, mas eu queria tanto ler Lê. vocês. Que Corre. gostoso! Ó, a amamentação em infância disse, tão boa, mas tão boa que escolhi o ramo da minha profissão de muita doação. Quem trabalha com saúde tem que ser completamente sempre boa. Resultado, adoecemos. Nossa, quem trabalha com educação também, na área da saúde, a gente escolhe a nossa profissão também muito relacionado, né, com a nossa personalidade. Ai, que delícia, gente. Obrigada, obrigada, obrigada pela companhia. Bru, te amo, meu amor. Obrigada, Eu viu? também. E depois Obrigada. a gente pode marcar outras e mais. Beijo, beijo. Combinado. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.